Olá, e olha quem está aqui, gente, quanto tempo, quanta saudade de vocês. Tivemos um breve, longo, aí um pequeno, né, porém longo intervalo, longe das câmeras, mas olha, eu amo o que eu faço, eu amo mostrar para vocês, eu amo dar dica das tendências, das novidades, então eu não aguentei, eu não resisti, olha eu aqui outra vez, Luca Moreira, arquiteta, e agora com canal no YouTube e já de cara, já trazendo convidados para dar dicas das tendências para vocês. É isso aí. Mas antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam no canal e toquem o sininho, dê o like, curte aí, chama seus amigos para entrar e curtir as novas tendências, novidades, tudo do mundo da arquitetura. É isso aí, e hoje uma convidada mais que especial para inaugurar, nada mais, nada menos, parceira antiga que vocês não vão acreditar quem está comigo. Um bom filho sempre a casa torna, um bom parceiro está sempre do lado da gente, nos piores, melhores momentos, mas sempre juntos. Estou aqui com a Lidiane, proprietária da DM Móveis. Tudo bem, Lidiane? Oi, Luca, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje com você. A gente já se conhece há um bom tempo, né? Mas agora eu estou lá na DM, participando e interagindo. E estou muito feliz da gente estar junto, né, nessa nova parceria. Espero que a gente continue. Vai ser um prazer passar esses momentos aqui com você. Eu que estou muito feliz porque a Lidiane, na verdade, ela estava sempre só nos bastidores, sempre por trás, curtindo tudo. E hoje não, hoje ela se colocou à frente da ADM e aquela coisa, né, gente, não adianta. A mulher faz a grande diferença. E olha, a ADM cresceu, evoluiu, está fantástica. Vocês vão... Aliás, nós temos vídeos aí para mostrar um pouquinho mais da evolução, prédio novo, casa nova. Conta um pouquinho para a gente, Lid. Isso, Luca. Antes eu não participava ativamente, né? Mas hoje eu estou lá ao lado do meu marido, com toda a equipe. E sim, nós estamos em prédio novo, estamos com a equipe toda pronta, preparada para atender os nossos clientes, com muitas novidades também para esse ano aqui de 2025. Vocês vão curtir no vídeo, pessoal, vão conseguir ver e acompanhar. Com certeza, a gente tem muito a agregar, a mostrar para vocês do potencial que a gente tem conseguido alcançar com os novos maquinários. Vocês vão acompanhar a nossa produção. A gente está montando agora a nossa casa nova, né? O nosso showroom. Vocês vão conseguir também acompanhar. Segue lá o nosso Instagram para vocês irem acompanhando. E a gente aqui vai mostrar um pouquinho, junto com a Luca, de tudo que a gente tem conseguido durante todos esses anos e agora está lá na casa nova. É isso aí, gente. DM Móveis, casa nova, fábrica fantástica, porque assim... Eu vou para Milão, eu trago as tendências, nós arquitetos estamos viajando, buscando o tempo inteiro e criando todas as nossas novidades, porque na verdade a gente absorve as tendências, mas cada um faz a sua ingestão daquilo que vem de tendências e faz sua própria criação. E aí, o mais importante, não só essa parceria, de nós estarmos integrados e trazendo tudo que está se usando de novidade, das tendências, mas é muito importante isso, vocês investirem nos maquinários, na infraestrutura, porque a marcenaria, a fábrica também tem que acompanhar essas tendências, não é só nós como profissionais, né, Lid? Isso, Luca. E é uma coisa bem bacana, porque quando vocês, arquitetos, nos trazem projetos novos, projetos que a gente vê, a gente enxerga com aquele olhar, aquele amor de... Vamos conseguir dar conta, vamos realizar. E quando fica pronto, pessoal, olha, realmente é uma alegria imensa. A gente fica feliz junto com vocês, junto com o cliente, é bem bacana. É isso aí. E assim, falando em tendências, novidades, eu lembro quando começou, lógico, né? Sempre o Daniel ali por trás, aqui ele é mais tímido, ele ficou ali quietinho, ele tá ali nos assistindo, viu, Daniel? Nós estamos sabendo que você tá aí. Isso. Mas daqui a pouco a gente vai te puxar aqui para você pelo menos dar um oi pro pessoal e
mostrar sua cara como sempre, porque as pessoas também gostam de te ver, viu, Daniel? Não é isso, Lid? Luca, com certeza, você tocou num ponto que eu sempre falo para ele. O Daniel, ele é muito tímido, eu também sou. Mas quando ele aparece, que é raríssimas vezes, mas quando ele aparece, o pessoal adora. O nosso Instagram realmente tem um monte de like. O nosso Instagram tem uma quantidade de visualização bem maior. Mas o Daniel é tímido. Então, assim, eu tô aqui tentando representar ele, representar todo o pessoal da equipe ali. E a gente vai levando assim, né? Aliás, que equipe fantástica. A equipe aumentou. Aliás, eu já vi alguns ex-estagiários meus. Fiquei muito feliz, pessoas que eu gosto muito. E eu quero ver as pessoas crescerem. Feliz, fiquei orgulhosa. Eu falo para vocês que eu fiquei até emocionada de ver a estrutura aonde vocês já chegaram e vão chegar muito mais. É isso mesmo, Luca. A gente sempre prezou muito para poder investir, né? Investir em maquinários novos, como daqui a pouquinho a gente vai falar e vai colocar aí no vídeo para vocês verem a máquina que a gente tem na nossa produção hoje. É uma máquina que traz uma tecnologia de ponta. Ela conseguiu otimizar muito o tempo de trabalho na nossa produção. E esse sempre foi um tema muito importante e algo que o Daniel sempre prezou. A gente investir ali dentro. Hoje a gente está em prédio próprio, os nossos maquinários todos também a gente sempre buscou estar sempre melhorando, atualizando, para a gente poder dar o melhor para os nossos clientes. E assim, né, Lid, quando nós falamos assim das novas tendências, porque até então vinha algo muito reto, então diria assim que vinha o clean, e o clean acaba sendo básico para a execução. É uma execução um pouco mais tranquila. Aí, de repente, a tendência começou a vir. Um almofadado, né? Os buzirê. Aí, agora vem os curvos e tá chegando os boleados. E aí, como que é tudo isso se você não está preparado com um maquinário adequado? Olha, vou mostrar um pouquinho da fábrica para eles. Como vocês conseguiram acompanhar aí no vídeo, a gente tem uma produção que ela está hoje bastante automatizada. Por que eu digo isso? Temos o pessoal do nosso escritório, onde é feito os projetos. Esses projetos, eles são automaticamente lançados por um sistema computadorizado para a nossa máquina, que nós temos a nossa CNC, Luca, que é a que eu estava falando, né? Ela faz um corte por fresa. Esse corte, ele deixa o produto com maior qualidade, o acabamento fica um acabamento mais perfeito, mais bonito. E, por conta disso, ela também consegue fazer o corte no MDF para a produção dos móveis curvos, que está tão na moda hoje em dia, não é, Luca? É uma tendência. É uma tendência. Né? E é isso, e é um desafio, mas que fica maravilhoso. De repente, você, no meio daquele projeto mais reto, você jogar uma curva, algo orgânico também, está muito em alta. Então, para poder atender toda essa adequação. E, Olide, inclusive, né, eu tive agora na Feira de Milão de 2024, a última Feira de Milão, né, onde saíram todos os lançamentos, e está voltando os boleados, né? Nas pedras, nas bancadas, estamos usando muitas pedras, já tem vindo, né? As pedras já voltaram com os boleados. Vocês estão preparados para a marcenaria também? Vocês lembram, gente, dos boleados na marcenaria? Sim, Luca, com certeza. Porque como o boleado, ele também tem... Ele está muito ligado ao orgânico, não é? Isso, exatamente. Então, tanto o boleado como o orgânico, nós também conseguimos produzir. Inclusive, nós fizemos, e vai estar lá no nosso showroom, 2 mesas, que vai estar logo na entrada do nosso showroom. Essas 2 mesas, ela tem um acabamento que é exatamente esse que você está falando. Ela é bauleada, ela não é o acabamento reto. Então, você imagine, há tempos atrás, a gente nem conseguiria imaginar fazer um acabamento desse em uma peça de MDF. E hoje nós já conseguimos produzir. Isso é bem bacana, né, Luca? E isso é uma grande vantagem, porque você acaba saindo na frente, né, dos seus colegas, dos teus parceiros, vamos dizer aí, os seus
os profissionais da marcenaria, porque nem todos estão adequados a isso. E eu acho que vai ser um grande baque, vai ser uma grande seletiva para as marcenarias agora, porque quem não estiver preparado não vai conseguir fazer o mobiliário para os profissionais. Isso, Luca, porque assim, vocês vêm com a ideia, a gente consegue desenvolver, consegue produzir e deixar a ideia de vocês prontinha. Isso é muito bacana. E é legal porque a gente consegue mostrar pronto. E é aquilo, né? Tudo que faz com amor, a gente faz bem feito, a gente se dedica e o resultado é fantástico. Assim como esse trabalho de vocês. Olha isso, gente. Vocês estão olhando essas imagens? Dá uma olhada. Porque quando você vê o projeto, você imagina. Mas quando vê ele finalizado, 100% pronto, é diferente. Assim, é uma emoção. Você vê a alegria, né, no olhar do seu cliente e vê tudo pronto, como você está dizendo. A vida da gente realmente são fases, são mudanças, mas quando você tem a sua casa, o seu ambiente de trabalho, aquilo que você vive, que você passa bastante tempo ali no seu dia a dia e você consegue ter essa visão, né? Essa realização. Olha que lindo, o ambiente sendo transformado verdadeiramente. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Mas não é? Eu queria tanto. Aliás, eu vou falar para os meus alunos assistirem essa matéria, porque eu falei exatamente isso essa semana. Eu falei muito isso para os meus alunos. A realização do nosso trabalho, o resultado, o sucesso do resultado do nosso trabalho, não é aquilo que eu olho e falo que lindo, maravilhoso, mas sim exatamente o que a Lide falou aqui. É você chegar e o cliente olhar e falar, era tudo que eu sempre sonhei. Exato. Porque o resultado é para você, é para o cliente, não é para mim. A minha casa eu faço do meu jeito. Pode ser que você entre na minha casa e fale, nossa, nada a ver a sua casa, eu não gostei. Mas é minha, é gosto pessoal meu. E nós estamos aqui para realizar sonhos, os sonhos dos nossos clientes. Exatamente, Luque. E é uma grande responsabilidade, não é mesmo? Muito, muito. Mas é deliciosa, porque no final, a hora que a gente vê o resultado, é por isso que eu falo. A gente tem que ter dedicação, a gente, né, tem que pensar, perder aquele tempo, concentrar, elaborar. Pensar que aquele projeto é o projeto da minha vida, é o projeto do meu profissional. Porque eu tenho certeza que, no final, o cliente vai olhar e falar assim, não, ela dedicou e ela fez um projeto especial para mim. É isso que eles esperam de nós como profissionais, né, Lide? Isso, Luca. E o que você está falando em relação à faculdade é bem importante para nós. Por quê? Vocês, passando isso para os alunos, quando eles já estiverem prontos no mercado de trabalho e eles vierem até nós... Isso é extremamente importante, essa sensibilidade, né, deles conseguirem pegar de cada cliente realmente o sonho deles, conseguir extrair e colocar na realização ali do projeto que o cliente está trazendo. É porque eles têm que ter, no mínimo, o básico do posicionamento no mercado. Seja a área que eles forem atuar, eles têm que saber se posicionar. E para vocês contratarem, e que eu acho isso muito legal, porque quando eu me formei, lá atrás, né, a gente não tinha muita opção, né? Era abrir escritório, meter a cara e ir para cima. E hoje o leque de trabalho está muito grande. E isso é muito legal, porque eu falo que é uma profissão que ela tem tantas abas, que tem tantas especialidades que a pessoa, né, pode seguir, até porque nós somos arquitetos e urbanistas. Então, acaba que a aba é enorme. E isso é legal. E o quanto também eu vejo a importância que vocês acabam contratando profissionais, porque antigamente também não tinha como cultura, né, contratar um arquiteto para ter exclusivo na loja para desenvolver os projetos daqueles que vêm sem profissional. Isso, Luca, aí você tocou num ponto bem importante, porque antigamente realmente a contratação ela era feita e muitas vezes o profissional que chegava ali, ele nem tinha conhecimento da área, ele ia aprender no dia a dia. Hoje a gente já preza muito para que os profissionais que trabalhem com a gente, eles já venham com essa bagagem, tanto que a nossa equipe ela é formada de arquitetos, todos são formados, todos são arquitetos, alguns são ex-alunos seu, né, como você comentou. Vários, não é, e ex-estagiários, Também, né? E eu falo que alunos filhos, porque meus alunos são filhos, porque cuidamos dele lá na faculdade, eu tenho meus alunos como
meus filhos durante 5 anos, né? Isso. E aí, quando eles já chegam com essa bagagem, quando eles já chegam com esse pensamento, com certeza o resultado é diferenciado e muito para o lado bom, para o lado positivo, para o lado de que a gente mais pensa, não é, Luca? De ter o cliente 100% feliz, satisfeito. E uma outra coisa que você comentou é em relação a... Não é só... A gente imaginava que antigamente era só... Você ia contratar um arquiteto, você ia contratar marmoraria, marcenaria, algo da construção para fazer a sua casa. Hoje em dia não, né, Luca? Hoje em dia as pessoas, elas contratam para fazer a sua clínica ou apenas para um ambiente da sua casa e vai fazendo aos poucos, mas assim, é a realização do sonho da pessoa. É claro, não interessa o tamanho, eu sempre falo isso, não interessa o tamanho desse sonho, interessa é a realização desse sonho. E o quanto é importante, e às vezes os clientes chegam e falam assim, nossa, mas eu tô com vergonha, será que você vai lá fazer uma coisinha? Eu vou, nem que for fazer um banheirinho, nem que for para ir lá e dar uma cor, nem que for lá para arrumar o mobiliário que a pessoa tem, porque parece que não, na hora que a gente chega, nós como profissionais, arrumamos o ambiente, colocamos a mão e de repente desenhamos uma pecinha, uma mesinha. Eu falei, Lid, monta essa mesinha aqui, ó. E ela, que nem ela falou, monta uma mesa de jantar maravilhosa. Mudou o ambiente inteiro. E por que não? É isso, faz parte do nosso trabalho, faz parte de qualquer profissional realizar sonho, desde que ele possa ser pequenininho, como ele pode ser Max. E eu até brinco, porque o pequeno de hoje é o Max de amanhã, ou é a indicação de vários outros clientes. Sim. Então, tudo faz parte. Mas a emoção sempre é a mesma de realizar o sonho dos clientes. Isso, Luca. E dentro desse sentido, né, a gente vê que nós conseguimos fazer clínicas, escritórios, móveis corporativos. A gente consegue fazer... Recentemente, por exemplo, a gente fez uma empresa bem grande aqui da nossa cidade, onde nós fizemos toda a parte assistencial para os funcionários. Então, ali tinha sala de fisioterapia, fonoaudiologia, sala de enfermagem. E tudo isso, o móvel planejado também pode entrar, se adequar à necessidade ali daquele local e poder trazer um melhor atendimento, pode trazer esse que você falou, que é poder estar recebendo, no caso, eram funcionários, mas poderia ser uma outra clínica onde estivesse recebendo os seus clientes de uma forma diferenciada, né, Luca? Mas eu penso o seguinte, tem valorização maior do que se você investir no seu funcionário? Exato. Porque o seu funcionário se sentindo bem, se sentindo valorizado, ele vai trabalhar, ele vai dar muito melhor ali. Ô, Lídia, agora eu vou te mudando totalmente o assunto, eu vou te fazer um desafio. As pessoas têm muita dúvida, as pessoas me perguntam assim, Luca, qual é a diferença de planejado e modulado? Já que você tocou nos planejados, vamos conversar um pouquinho sobre essas coisas para orientar aquele pessoal que está assistindo a gente em casa? Bem legal, Luca. Por quê? Nós somos ADM Móveis Planejados. Por que desse nome? Porque a gente consegue chegar desde um pequeno ambiente, como você comentou, como uma casa toda, um ambiente grande, e fazer o móvel de acordo com a necessidade do nosso cliente. Por isso que ele é planejado. Ele é planejar. Exatamente. Você planeja aquele móvel para a pessoa. Especificamente para a necessidade do meu cliente. O que é diferente do móvel modulado, que ele já vem pronto por módulos. Então, o móvel planejado, as lojas que vendem aqueles modulados, elas são restritas a atender essa necessidade do cliente, que nós não temos essa restrição. Porque às vezes, né, Lid, você tem uma peça e aí você vai pondo os módulos e pode eventualmente sobrar ali 20 centímetros, 25 centímetros. Aí você fala, puxa vida, mas naquele pedacinho daria tanto aproveitamento. Exato. Né? Ou você divide os módulos maiores, você planeja os módulos maiores, ou você pode criar um nicho com alguma situação, com alguma necessidade do cliente, que às vezes fala, nossa, olha, a gente pode encaixar aqui e o cliente fica super feliz. Exatamente. É a nossa principal diferença em relação às lojas que já vendem esses móveis modulados. Eles não conseguem atender essa necessidade. Ao contrário, a gente já consegue atender essa necessidade, aproveitando cada mínimo espaço de acordo com o que
o cliente realmente deseja. Vocês estão vendo a qualidade do acabamento? Reparem nos mínimos detalhes. Isso que é o verdadeiro alto padrão dos móveis planejado. Quando você tem um acabamento, como vocês estão vendo aí, impecáveis. Os mínimos detalhes, eu falo assim, de um cantinho, né, da maneira como você instala e não fica aquelas bolotinhas aparecendo, bolinhas, parafusos, que isso é fundamental, aqueles plásticozinho em L, não dá, né? Você quer uma casa bem acabada. Então, olha aí, como que tá ficando. Lid, conta um pouco pra gente desses acabamentos. Então, Luca, nesses acabamentos, por exemplo, uma coisa que é legal da gente falar é que, por conta da nossa máquina CNC e também que vocês viram lá no vídeo da nossa produção, a gente tem a nossa coladeira de bordo. A nossa coladeira de bordo, ela faz o processo de colagem da fita de bordo nas peças de MDF a 200 graus. Com isso, a qualidade que a gente tem no acabamento é bem maior, é bem superior. E a gente consegue ter essa qualidade que a gente entrega para o cliente, que a gente vê, né, nas nossas imagens. Vou falar, por exemplo, Luca, dos móveis Provençal, que é também... Acho que ele nunca cai de moda, na verdade, não é? Não, ele é atemporal. Atemporal, né? Os clássicos, os provençais, contemporâneos, são tendências assim. A gente, na verdade, brinca, né? Ai, tendências. Por que a gente não fala moda igual a roupa? Ah, isso está na moda, isso não está na moda. Não, porque são tendências. Você busca as tendências, mas você não é obrigado a seguir essa tendência. Por quê? Nós temos vários estilos que são totalmente atemporal. E aí pode passar 10, 20 anos e ele está sempre bonito. Eu falo que um bom projeto não envelhece nunca. Assim como as cores que você comentou, né? E aí, por exemplo, em relação ao Provençal, ele fica... É claro que o Provençal no branco, ele é clássico, né? Isso. É bem clássico e... sempre vai estar aí, pessoal. Realmente, se você optar pelo branco, você vai ter ele para o resto da vida e na sua casa vai estar sempre lindo, elegante. Mas também nós temos, Luca, a possibilidade de fazer os móveis Provençal nas cores. Isso, verdade, né? Isso. E tá usando, né? Falando em tendências, unicolores, os móveis coloridos, eles estão muito em alta. Isso. Os tons de azul, os tons de verde, as coisas que estão entrando agora. Fora, sem contar as cores quentes, terrosas, que elas também já estão super em alta. E elas são finas, são bacanas. Eu amo. Então, recentemente nós montamos uma cozinha num tom de azul, com essa né, visualização do Provençal, o móvel Provençal. Fica lindo, Luca. E uma coisa bacana de se falar é que antigamente as pessoas achavam que o móvel Provençal ele só ficava bonito se fizesse a pintura do laqueado. Não é verdade, Luca? É verdade. Só que o laqueado, ele fica maravilhoso, porém ele tem um valor agregado maior ao seu projeto. E sim, porque conta um pouquinho dessa diferença da pintura laqueada, porque ela tem que ser a laca, porque não adianta ser uma laca simples, porque ela não vai durar. Além dela ter, né, essa necessidade de ser um bom profissional, de usar uma tinta de qualidade para que ela possa realmente ter uma durabilidade maior, você consegue ter ela em várias tonalizações, você consegue ter ela naquele brilho, que é o alto brilho que a gente chama, como também sem o brilho, que é o fosco. Você pode usar, por exemplo, você pode ter o azul com alto brilho, mas você tem a opção de ter o azul no fosco. É uma opção também, sim, se você quiser, né? Os dois ficam lindos. Só que nós também temos uma outra opção, Luca, de fazer os móveis no Provençal sem ser laqueado. Porque daí você, que tem aquele sonho de ter esses móveis, não vai estar tendo um valor agregado ao seu orçamento maior. Porque às vezes até o cliente brinca, né? Mas quanto custa esse meu sonho? Exato. Então, na verdade, nós estamos aqui para exatamente isso, realizar o sonho
dentro do bolso do cliente. Isso. E agora já dá para fazer isso. Porque já antes dá, realmente era um preço mais acima do normal, devido ao alto trabalho que é fazer a laca, né? Passar fundo prime, lixar várias vezes. Isso, Luca. Gente, são várias demão de tinta, de camada de tinta, depois o verniz. Porque senão na primeira batida lasca tudo e aí vai virar o sonho, vira um pesadelo. E aí quando a gente faz sem utilizar, né, desse processo de laqueamento, a gente usa com o próprio MDF na cor. Então, a gente já faz a produção dele na própria cor e usamos a fita de borda também naquela cor. Então, o acabamento fica perfeito. Você tem um resultado excelente. E com uma durabilidade maravilhosa. Exatamente, Luca. Então, a gente tem opções que conseguem se adequar de acordo com a necessidade, o sonho, mas também o orçamento do cliente. Né? Isso é legal, isso é fantástico. O aconchego é tudo, né? Eu sempre falo, você quer aconchego, coloca um amadeirado, pessoal. Pode ser, existem os amadeirados com as tonalidades mais fortes, mais escuras, como por exemplo um louro frejó, né, Luca? O louro frejó é o tradicional, né? Que ele é um amadeirado mais forte. Existe aquele mais clarinho. Ele imita essa cor. Exato, aqui, isso. É o louro frejó. Exato, né, Luca? E eu ia falar isso. E ele tanto ornamenta nos laminados como nas madeiras maciças. Sim. E você pode mesclar esse trabalho, porque é bacana, é legal. E aí nós temos, por exemplo, eu amo a combinação do amadeirado. Quando a pessoa fala assim, nossa, mas eu tenho medo de utilizar o amadeirado e cansar. Gente, não precisa ter medo. O amadeirado, ele fica lindo. Ele combina com, olha, qualquer outro tipo de decoração, qualquer outras cores que você for utilizar. E o amadeirado com o branco, eu amo. Quando faz essa, acho que não é, Luca? O clássico do contemporâneo, é o clássico e é maravilhoso. Você não cansa muito. E é legal, você deu um toque legal. Porque nós, como profissionais, quando nós levamos o cliente, quando o profissional fala, ele gera mais segurança, então o cliente ele acaba se sentindo mais seguro, entende e acaba fazendo. Mas às vezes exatamente esse cliente que chega na tua marcenaria e fala, hoje eu não tenho um profissional, por quê? Porque eu fiz a minha casa, reformei minha casa está linda, maravilhosa, só que os meus móveis cansaram, agora eu quero dar uma repaginada nos meus móveis. Isso é comum. Sim. E aí vem vocês para dar essa ajuda, realmente essa assessoria para o seu cliente. Isso, Luca, e a gente está lá preparado para poder fazer, né, essa assessoria. E o bacana é que o cliente, ele consegue visualizar o projeto dele, mesmo se ele não tiver o arquiteto, como você está falando, a gente consegue desenvolver e mostrar para o cliente antes de estar pronto, ou seja, antes dele fechar o negócio, dele assinar o contrato, ele vai visualizar no nosso sistema, como eu tinha dito, como a gente tem todo esse suporte, nós também investimos não só no nosso maquinário, mas a gente também investiu na nossa parte ali de atendimento ao cliente, Luca. Então, a gente já consegue hoje fazer um projeto que o cliente vai visualizar lá na nossa TV antes de estar pronto. E isso, para o cliente que é leigo, nossa, faz muita diferença. Eu percebo aqui, a tecnologia, ela está em todos os meios de trabalho, né? Em todos os ambientes, ela percorre todas as profissões, mas na nossa especialmente, gente, eu vejo na época que a gente desenhava à mão, perspectiva, né, com ponto de fuga. É legal, nós precisamos saber fazer, né? Tem situações, tem momentos de obra que você precisa, até vocês mesmos na marcenaria. Sim. Mas hoje nada como a tecnologia ao nosso lado, fazendo as maquetes reais, maravilhosas. A gente põe até pessoas nadando na piscina. A gente faz festa nas casas antes da casa estar pronta. E isso é bem bacana, né, Luca? É muito bacana. E o quanto é importante vocês, enquanto proprietários, investirem. Então, quer dizer, são muitos pontos que vocês tem sempre que olhar e investir, e as tendências vão e vocês vão correndo junto. E uma coisa legal de você falar em relação a isso é que a gente sempre está também levando a nossa equipe. No setor moveleiro, nós temos a cada 2 anos uma feira que é a maior da América Latina no Rio Grande do Sul, que é em Bento Gonçalves. Já tive nela. A última foi em 2023. Eu e o Daniel fomos
Foi super bacana e foi lá que a gente conseguiu os primeiros contatos para poder fazer a aquisição da nossa nova máquina CNC que chegou para nós no ano passado. Então, esse né, intuito da gente sempre estar se atualizando é bem bacana, porque é através das feiras que a gente consegue ter esses contatos com fábricas, com novidades, com lançamentos. E aí, o ano passado, em 2024, nós levamos o pessoal da nossa equipe, nós somos em 7 pessoas para São Paulo, na Formobile. Sei, legal! Aí a gente levou o pessoal, a gente levou... nós procuramos levar todos os setores. Produção, então nós levamos funcionários da produção, da montagem, o pessoal do escritório, arquitetos, né, que fazem parte ali do nosso atendimento direto ao cliente. Então, isso é uma coisa bem bacana que a gente sempre preza para estar colocando também isso à disposição dos nossos funcionários para que cada vez eles possam estar melhores, né? Não só melhores, não, né? Que cada vez eles possam estar mais especializados. Mas é isso aí. O papo, ele flui, ele é gostoso. Se deixar aqui, nós passamos uma noite falando sobre esse assunto, porque é um assunto, assim, é um universo muito amplo. Mas antes de nós caminharmos aqui para o final, vamos falar daquilo que todo mundo é curioso hoje, e é a grande dúvida e é a grande sensação do momento, os lançamentos dos MDFs imitando os madeirados, inclusive com texturas, porque isso é interessante, porque hoje o MDF, não só a madeira, ela já permite ter uma textura mais próxima do natural, mas essa grande tendência, e é assim, né, o que está se usando muito, aliás, na feira em Milão, as mesinhas, as cadeiras, mesas grandes, mesa de canto, tudo com MDF imitando as pedras. É isso aí, gente. A imitação das pedras, dos mármores, dos granitos, das pedras naturais. Lide, conta pra gente um pouquinho sobre essa tendência. Isso, Luca. Na Formobile do ano passado, a gente reparou muito que está vindo muito, assim, a tendência realmente é para ir para as coisas naturais. E o Brasil, por ser esse país tão grande, a gente tem muito verde. A gente tem tonalidades enormes de verde, tonalidades de amadeirados, de pedras. E eles estão sendo realmente colocados nas chapas de MDF. Na verdade, eles fazem ali a textura imitando essas pedras naturais. E a gente tem o verde ágata, nós temos o lápis lazuli, que é aquele azul maravilhoso. Nós temos cada pedra maravilhosa e é legal, porque acaba sendo sustentável, porque você realmente não tira das rochas da natureza. Exato, Luca. E uma coisa interessante da gente falar é que, na maioria das vezes, quando o cliente vê um MDF desse, ele acha logo de cara que é um mármore, que é uma pedra. E quando ele passa a mão, ele tem essa sensação porque a pedra ela é fria, né? E o MDF não, ele já te dá essa sensação do aconchego, do calor, porque imagine no inverno, a gente não tem um inverno tão né, gelado aqui na nossa cidade, na nossa região. Um clima totalmente tropical. Exato. Essa região aqui, ela é muito quente. Eu sou de família, né, mais a sul do país e aliás, da capital mais fria do país, que é Curitiba. Então, pra gente aqui é muito tranquilo. É assim, não tem frio, né? Não tem inverno. Então, isso é legal. Porque que nem lá, por exemplo, lá em Curitiba, não se usava muita pedra. Usava sempre, né, falar é uma região mais clássica. Acaba sendo mais clássica porque se usa muita madeira. Porque a madeira tem um conforto térmico. Isso. E que a pedra acabava que dentro das casas acabava assim, se tornando só objeto de detalhe. Até porque a maioria das casas ainda tem lareira. Hoje já não se usa mais quase, porque já caiu muito a temperatura do nosso país. Já não tem mais aquele frio como antigamente, mas ainda tem essa tradição porque ainda se usa as lareiras. Então, esse MDF, ele realmente ele traz esse resultado. E fica maravilhoso. Além dele ficar lindo, ele traz realmente essa sensação térmica gostosa e o ambiente fica diferenciado realmente. E sem falar no aconchego, né? Porque
querendo ou não, tudo que remete à natureza traz um aconchego, traz um calor humano. Assim, é muito gostoso. É o Brasil. Não tem nem palavras. É o Brasil sendo Brasil. Né? É o Brasil brasileiro. Isso mesmo. Brasil Lucas. sendo Brasil. Isso. O calor humano é com a gente mesmo, né? Eu acho que é o país que tem mais calor humano no mundo, é o brasileiro. Nós temos orgulho disso. Com certeza, a gente tem que ser muito orgulhoso do país que nós temos e de tudo que a gente consegue extrair daí, porque essas tendências, por exemplo, vêm nada mais, nada menos da nossa própria natureza, né? Exato. E o quanto isso acaba que dá valor ao nosso país lá fora. Exatamente, Luca. Porque nós exportamos muita, né? Muita madeira, Sim. muita pedra. Nós temos pedras maravilhosas. Lógico que a Itália não posso falar dos travertinos romanos, né? Do mármore de Carrara, mas nós também temos as nossas belezas aqui, que são muito mais raras. Com certeza, né, Luca? Bom, mas antes de mais nada, eu queria agradecer nossos patrocinadores oficial do nosso canal do YouTube. Ninguém nada mais do que DM Imóveis. E também gostaria de agradecer a Stoneway Marmoaria, fantástica. Nós falando estávamos aqui falando de pedra, vocês vão ver no nosso próximo episódio pedras maravilhosas, fantásticas que só a Stoneway tem. É um passeio maravilhoso, vocês não perdem por esperar as grandes novidades sobre pedras. E também queria agradecer a nossa nada mais, nada menos do que Leate Iluminação. Fantástica também, sempre antenadas nas maiores tendências em iluminação. Mas, gente, não esqueçam, se inscrevam aqui, se inscreva no nosso canal e clique lá, aperte o sininho para que vocês saibam que ative na hora do próximo episódio. Porque eu vou falar para vocês, vai ser um mais bacana que o outro, um com mais informação interessante que o outro. Então, não percam. Mas, Lide, vamos passar aí, passa para a gente um pouquinho suas considerações finais, suas redes sociais, suas mídias, aquele cliente que queira procurar a empresa, onde que eles procuram. Isso, pessoal. Então, para vocês nos acompanharem, sigam a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é DM Móveis Planejados, _Marília. Acompanhem o nosso trabalho. É bem bacana quando vocês interagem, quando vocês vão lá, curtem, comentem. E eu agradeço, Luca, pelo convite, agradeço pela parceria de tantos anos, não é verdade? E espero que a gente possa continuar. Obrigada. E foi muito bom, viu? Foi muito gostoso. Eu confesso que eu estava um pouquinho nervosa, mas foi bem bacana, né? Mas é nada mais do que o nosso papo do dia a dia. Porque quando nós pegamos para conversar, é assim, flui. Isso. Nós não paramos mais de falar, porque nós gostamos de estar trocando experiências, trocando tendências, ideias. E é isso aí. Se o pessoal também de casa tiver alguma dúvida, também pode entrar nas redes sociais da DM Móveis, também, tanto quanto com a minha, ou no meu WhatsApp também. Até mais, gente. Curta aqui, hein? Tchau, não tchau, esqueçam. pessoal.